Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que nesse momento já faz o primeiro treino em Doha, local que vai ser disputado o Intercontinental. O primeiro jogo do Flamengo é contra o Cruz Azul na próxima quarta-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília, e o Flamengo já iniciou a preparação para esse duelo. Inclusive, no vídeo de agora a gente vai explicar o porquê do lateral esquerdo Vinha não ter sido relacionado pelo técnico Felipe Luiz. Inclusive, ele já foi liberado para curtir as férias, não tem chance de viajar depois para poder se apresentar, nada disso, como muita gente tem me perguntado. Mas fui apurar por que ele não foi relacionado pelo comandante rubro-negro para essa competição. Será que ele não fica no Flamengo em 2026? A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Vamos falar também sobre a Fla Kids, a garotada que entrou em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e quase venceu o Mirassol dentro da casa do adversário. Algo que nenhuma equipe conseguiu fazer, mas a garotada do Flamengo quase conseguiu. Teve um empate ali com gosto de vitória, na minha opinião, tá? Pelo bom jogo feito. É difícil jogar contra o Mirassol e a gente vai trazer os destaques e quem foi o ponto negativo nesse duelo do Flamengo com o Mirassol. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo, porque assim todo mundo vai conhecer o canal. Não deixe de hypar o vídeo. Eu sempre esqueço de pedir isso. Fica aí o pedido para vocês. Vamos hypar o vídeo porque isso é muito legal. Vamos para as informações. Eu vou começar falando da garotada do Flamengo. Inclusive, pessoal, essa garotada que disputou a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, garotada comandada pelo treinador Bruno Pivetti, do Sub-20, será o mesmo time, o mesmo elenco que vai iniciar a próxima temporada do Flamengo no Campeonato Carioca, por exemplo. Inclusive, o Flamengo já abriu mão da participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, justamente pensando nesse início de temporada pelo elenco principal, e a gente pôde ver que a garotada vai dar conta do recado, hein? Diferentemente do que aconteceu no começo desse ano de 2025, quando o time Sub-20, quando disputou jogos pelo profissional, não foi bem, mas na ocasião era comandado pelo Kleber dos Santos, que particularmente eu não gostava, mas o Bruno Pivetti mostrou que ele vem fazendo um grande trabalho no Sub-20 do Flamengo. Foi um bom jogo, a garotada deu conta do recado, com os reforços de alguns jogadores do elenco profissional, como Diogo Alves, Everton Araújo, Michael e o Wallace. Esses 4, inclusive, foram titulares. Mas vamos falar das coisas boas primeiro. Para mim, quem se destacou? Diogo Alves. O Diogo Alves fez boas defesas, tá? Mostrou que tem potencial ali, que pode, enfim, ser a terceira opção no gol do Flamengo, sem nenhum problema. Gostei do zagueiro Iago. Lamento muito Felipe Luiz não gostar das características do Iago. Por isso que o Iago não é muito utilizado no elenco profissional, mas ele fez uma boa partida. Daniel Salles se mostrou um lateral direito bem interessante, sobretudo na parte ofensiva. Precisa melhorar alguns pontos na parte defensiva, mas gostei da atuação dele. No meio de campo, o Everton Araújo foi bem. Pablo Lúcio jogou muita bola. Para mim, esse jogador, a torcida, a comissão técnica, Felipe Luiz, diretoria, todo mundo tinha que ficar de olho no Pablo Lúcio. É um jogador que tem muita qualidade. Ele joga de primeiro, segundo volante e até de meio armador. E ele é alto, a estatura dele é boa, tem uma boa passada. Gosto muito dele. No ataque, Douglas Telles foi muito bem. Inclusive, ele fez o primeiro gol no empate em 3-3 com o Mirassol. O Guilherme, que fez 2 gols, um deles, um golaço, por sinal, obviamente ele foi bem. Gostei do Wallace pela postura dele. Ele pode não ter se destacado, tecnicamente falando, mas foi um jogador que, pelo menos em alguns momentos, chamou a responsabilidade. Então, de maneira geral, o Flamengo fez um bom jogo. Quase ganhou, esteve sempre à frente do placar,
fez 1-0, aí o Mirassol empatou, 2-1, o Mirassol empatou, 3-2, o Mirassol empatou. Um jogo muito interessante, sempre buscando gol. Agora um ponto negativo foi o Michael. Impressionante que nem com a Fla Kids o Michael consegue se destacar. E eu vou levar em consideração o contexto, falta de entrosamento, vou levar em consideração isso tudo. Mas o que mais me incomodou no Michael foi a postura, porque em nenhum momento ele chamou a responsabilidade, ele era o jogador mais experiente em campo. Faltava para ele o quê? Chamar a responsa, dá a bola em mim aqui, vem cá. E ele errou passe bobo, perdeu o gol que poderia ter botado a bola na rede. Não gostei nem um pouco do Michael. Para mim, essa partida mostrou que o Michael tem que ir embora mesmo, não tem que ficar no Flamengo em 2026. Respeito muito a história do Michael. Foi importante na temporada 2021 pelo Flamengo, inclusive, mas hoje em dia agrega pouco, tem salário alto, um custo alto, péssimo custo-benefício. E ele, após o jogo, ele foi entrevistado pela Prime, que inclusive transmitiu o jogo, e ele falou sobre a permanência dele ou não no Flamengo. Ele disse: cara, eu tenho contrato, meu contrato é vigente até 2028, eu sou um atleta do clube, sabe, e me esforço pra cá, aí ele fala o palavrão, todos os dias, mesmo não jogando, tento levar alegria, tento levar um pouco de simpatia, fecha. Pô, Michael, assim, com todo respeito, cara, mesmo não jogando, você não joga porque você não agrega. E você levar simpatia, alegria, pô, com todo respeito, Michael, beleza, e aí? E aí? Você tem que jogar futebol, meu filho. Você não é pago para levar alegria nem simpatia. Você não é animador de festa, pô. Você é jogador de futebol. E como jogador de futebol, o seu desempenho está pífio, abaixo. Não tem que ficar no Flamengo em 2026, pelo menos é a minha opinião. Por falar em seleção, vou falar aqui rápido, porque eu fiz o voto lá na CBF, me convidaram, obrigado. Meu voto na seleção do Brasileirão: Walter, goleiro; Paulo Henrique, lateral direito do Vasco; Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga do Flamengo; Reinaldo, Mirassol, lateral esquerdo; Jorginho do Flamengo, primeiro volante. E aí eu botei 2 meias e 3 atacantes. Meus 2 meias: Matheus Pereira, do Cruzeiro; Arrascaeta, obviamente, do Flamengo; e meus 3 atacantes: Ryan, do Vasco; Caio Jorge, do Cruzeiro; e Vitor Roque, do Palmeiras. Craque do campeonato: Arrascaeta. Revelação do campeonato: botei Ryan, do Vasco. E o melhor treinador, botei Rafael Guanais. Ah, e o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz disse em entrevista coletiva que o Rafael Guanais é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. O que ele fez com o Mirassol foi um absurdo, tá? Absurdo. Então, essa é a minha seleção. E vocês? Podem comentar aí. Ó, a delegação do Flamengo já chegou em Doha, inclusive nesse momento está fazendo o primeiro treinamento por lá, onde vai ser disputado o campeonato intercontinental. O Pedro está com a delegação, mas não tem chance de jogar nessa quarta-feira. Já adianto para quem vai me perguntar aí. Primeiro treino, muito mais ativação muscular, vai a campo, enfim, para poder se adaptar ao fuso horário, do que propriamente um treino tático exigente, como muita gente pode imaginar aí. Mas o Flamengo pega o Cruz Azul na quarta, 2 horas da tarde, horário de Brasília, e o Cruz Azul foi eliminado na semifinal do Mexicano. Pois é, no último jogo antes da Copa Intercontinental, ele foi eliminado pelo Tigres, na semifinal do Campeonato Mexicano, em partida realizada na noite do último sábado. As equipes ficaram em empate em 1-1, mas a melhor campanha na fase regular deu a classificação ao Tigres. Cruz Azul chega em crise? Acho que não. Inclusive chega muito melhor preparado fisicamente, né? Tem bem menos jogos que o Flamengo na temporada. Então vamos ver. Vamos lá para a informação principal. O Flamengo viajou e o Vinha e o Alan não foram relacionados pelo técnico Felipe Luiz para a Copa Intercontinental. O Alan
todo mundo já sabe, está muito abaixo dos demais jogadores da posição, sem nenhum problema. Mas o que chamou a atenção foi o fato do Vinha não ter sido relacionado, nem para ficar no banco, nada. E por quê? É um jogador que é de seleção uruguaia, um jogador que tem poucas oportunidades com o técnico Felipe Luiz, e aí está todo mundo me perguntando. Bom, eu sei que para muitos tem algo pessoal, aconteceu algo no bastidor, teve discussão, teve briga, muitos pensam nisso. Eu vou trazer aquilo que eu tenho de apuração. São 3 coisas que pesam na escolha do Felipe Luiz. Primeiro, tem 3 jogadores na posição, na lateral esquerda. Alexandro é o Okonkwo, é o titular absoluto. E aí a briga é para ser o reserva do Alexandro. Vocês sabem que o Felipe Luiz é apaixonado pelo Ayrton Lucas. Inclusive, quando o Felipe Luiz se aposentou, na entrevista coletiva dele, despedida e tal, ele falou: eu estou me aposentando, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um lateral esquerdo pronto para poder me substituir, que era, na ocasião, o Ayrton Lucas. Inclusive, jogador que salvou a pele do Felipe Luiz na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Então são 3 jogadores para a posição, já começa aí. E o Felipe Luiz não quis levar 3 jogadores para a lateral esquerda para a disputa do Mundial. O Vinha voltou de 2 lesões que ele sofreu, vocês vão recordar disso, joelho e também na tíbia. Passou por cirurgia, ficou um longo período afastado. Fisicamente falando, ele está atrás dos demais, sem sombra de dúvidas. Isso pesa na decisão do Felipe Luiz. E hoje o Felipe Luiz entende que o Ayrton Lucas está na frente do Vinha. Ponto. Não é nada pessoal, não é porque o Felipe Luiz não conta com o Vinha em 2026, não é porque o Vinha vai sair em 2026, embora isso possa acontecer, mas não porque o Felipe Luiz quer se desfazer do jogador, porque o Flamengo quer se desfazer do jogador. Ele pode receber uma proposta, o Flamengo gostar e o próprio Vinha gostar, e aí ele acabar deixando. Mas hoje não existe o planejamento para o Vinha deixar o Flamengo, para o Vinha ser negociado. Não existe isso, a diretoria não quer fazer isso. Mas o Felipe Luiz, ele precisa fazer escolhas. Ele tem número de limites, ele tem um limite de jogadores no banco de reservas, jogadores para serem relacionados, e ele não levou 2 atletas, o Alan e o Vinha. E por conta disso, por conta da briga por posição, o Flamengo tem muitos jogadores, inclusive Felipe Luiz quer diminuir o número de jogadores para 2026, inclusive diminuir também a média de idade. O BAP já falou sobre isso. Então é por conta disso que o Vinha não foi relacionado. Ah, eu não acredito. Beleza, você tem o direito. Ah, Vini, eu acho que os 2 vão brigar. Beleza, você tem o direito. Estou trazendo aquilo que eu apurei. Sempre falo, não sou dono da verdade, me responsabilizo apenas pelo que eu apuro. E o que eu apurei foi isso sobre o Vinha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Agora eu vou me preparar para ver o circo pegar fogo. Quem será rebaixado? Quem vai para a fase de grupos da Libertadores? Quem vai para a Libertadores? Quem vai para a Sul-Americana? E quem não vai para lugar nenhum? Porque tem aquelas posições ali que os times não vão para lugar nenhum. Eu agora vou pegar a pipoquinha e vou assistir de camarote. Valeu, galera! Tamo junto e fui!